Quando o Corinthians desfila em campo e ganha o jogo, são 3 pontos, né? Quando o Corinthians sofre até o fim e faz o gol no final, são os mesmos 3 pontos. Uma boa noite para todos, eu sou o Mustafa, esse é o canal DNA Preto e Branco. Vamos falar sobre o jogo de hoje aí, né? Corinthians que gosta de nos propor esses tipos de situações, né? Sofrimento extremo contra um time que tá lutando simplesmente para se manter, certo? E aí você faz uma reflexão, né? Você pensa, porra, o Campeonato Paulista é de conhecimento de todos, que é o mais disputado entre todos os campeonatos regionais, né? Aí você assiste um jogo desse, aí você imagina o nível que é os outros campeonatos, né? Então o Corinthians foi lá, sofreu, não conseguiu criar praticamente nada, a não ser as bolas de fora da área, né? Vamos falar de todos os lances aqui. E no finalzinho saiu o gol, né? Saiu o gol, e o Roberto foi pra torcida, puxaram o calção dele, mano. E foi isso aí que teve pra hoje, mano. Coringão que termina a rodada em quarto com 8 pontos em 5 jogos, né? É pouco, né? É muito pouco, mas beleza, né? Deu uma escalada ali na tabela, né? O público, né? Falaram lá que tinha aproximadamente 8 mil pessoas, né? Sendo 2/3 de corintianos, né? Eu acho que até quem tava dentro da torcida do Véu lá, a maioria era corintiano também, né? Porque a torcida do Corinthians dispensa comentários, né? E vamos lá, Corinthians 1, Velho Clube 0, né? Posse de bola, 31% dos caras, 69 Corinthians. Finalizações, 10 deles, 13 Corinthians. Chutes ao gol, 1 deles, 5 do Corinthians. Escanteio, 5 deles, 9 do Corinthians. Faltas cometidas, 11 deles, 14 do Corinthians. Impedimentos, 1 deles, nenhum do Corinthians. Cartões amarelos, 6 deles, 3 do Corinthians, nenhum vermelho. Certo? Os jogadores que tomaram cartão no Corinthians, Guinegão, Bidon e Yuri. Corinthians que entrou em campo com Hugo, Pedro Milas, né, fez a sua estreia. André Ramalho, Gabriel Paulista e Hugo, mano. A gente ainda tem que engolir Hugo e Charles, né? Charles, André Luiz, Matheus Pereira, Garro, Vitinho e Guinegão. Corinthians aparentemente não estava conseguindo criar. Eu acredito que o rendimento do Garro caiu demais, né? Depois dessas lesões que ele teve e tal. E, sinceramente, eu nem sei se ele vai voltar a ter o nível que ele já teve um dia no Corinthians, né? Claro que a escalação também contribuiu para isso, né? Quando você tem um Charles ali de primeiro volante, ou a bola nem chega ali no segundo volante, né? O articulador, ou quando chega quadrada, né? Chega tijolo, então fica difícil do cara produzir. Mas mesmo assim, contra um Velho Clube, com todo respeito aí, o Corinthians tinha que ser muito mais impositivo no jogo. Acabou não conseguindo. Os caras criaram até algumas oportunidades, principalmente na bola aérea, né? Quando o Gustavo Henrique não tá em campo, você vê, notória essa diferença. Toda hora cabeceio pro gol do Corinthians. Tudo bem que se fosse um time mais qualificado, desse monte de chance que os caras tiveram ali de cabeceio, pelo menos uma ou duas os caras tinham guardado, né? Então, vamos lá, vamos pros lances do jogo. Primeiro tempo, 2 minutos, escanteio deles. 4, cartão pra alguém, eu não vi quem foi, mano. Eu saí, fui na cozinha, na hora que eu voltei, eu só vi a câmera no juiz com o cartãozão na mão, mas não deu pra ver pra quem foi, né? Possivelmente foi pra algum dos jogadores deles lá. Aí 6, Gal tenta levantar no segundo pau, muito forte, deu em nada, né? Aquele lance clássico, né? Joga no segundo pau, alguém escora pro meio da área, só que muito forte bateu na bola o Gal. 14, cruzamento rasteiro do Corinthians, a bola desviou em alguém, não deu pra perceber, aí o zagueiro dos caras foi, mano, se espatelou no chão pra tentar evitar, acabou não conseguindo, escanteio. 20, Vitinho dribla, bate de fora, bela defesa do goleiro. Belo lance do Vitinho, chutou bem, chutou forte, o goleiro buscou. Aí 21, escanteio cobrado, sobra pro André, que enche o pé, outra boa defesa do goleiro. 22, André, pura raça. Foi mal aí, mano. Aqui no corre louco ali, às vezes saem uns garranchos aqui, mas vai desenrolar. 22, André pura raça, toma e toca no Charles, e aí eu coloquei 3 pontinhos aqui, né? Que significa o quê? No mínimo, o lance foi pro Beleléu, né? Porque o Charles, pelo amor de Deus, mano, que cara ruim, cara. Eu não tô nem julgando a pessoa, beleza? Aqui a gente analisa o atleta, né? Ele deve até ser um cara legal e tal. Se ele fosse meu amigo, eu ia falar pra ele, mano, tu é ruim pra caralho. Puta que pariu, mas beleza, né? É o que tinha pro jogo. É isso, vamos que vamos. 27, escanteio deles. Zagueiro livre, cabeceia pra fora. 29, chute de fora deles na mão do Hugo. 33, Charles virou o Pirlo. Essa hora aqui foi o único bom lance dele. Virou o Pirlo, chutou de fora, mais uma bela defesa do goleiro. 37, mais um cabeceio deles pra fora.
40, falta pro Velo, cartão pro Guinegão. 42, mais um cabeceio deles. 44, falta duvidosa pra eles. O André é tipo um tanque, mano. Ele rela nos caras, os caras caem. O juiz deu falta. 45, mais um cabeceio deles pra fora. 46, Guinegão de fora, goleiro espalma. 46, boa jogada do Vitinho, chutou sem ângulo pra fora. Porra, mas muito mais fácil ele jogar a bola pra pequena área ali, mas não, que chutar tava sem ângulo, chutou tudo torto. 48, provável cartão vermelho, mas o VAR tava ocupado, né? Deveria estar jogando um dominó, sei lá, jogando um 8-ball. O cara solou o joelho, mas firmeza, né? Firmeza. É sempre contra o Corinthians, né? Aí ninguém fala nada, né? Quando levantaram a tese de apito amigo lá no passado, lá pelo cabeça de jaca lá, meu Deus, os caras alimentavam essa tese aí, por anos e anos alimentaram isso, né? Hoje a gente vê que não é nada disso, né? Mas tudo bem. Beleza, aí segundo tempo. André Ramalho foi tentar fazer um passe e chutar a bola direto pra fora. Aí eu coloquei aqui em vermelho aqui pra destacar isso aqui. Eu não sei o que vocês acham. Deixa no comentário aí o que vocês acham. Esse negócio de o placar ser continuado no segundo tempo, eu acho isso meio ruim, velho. Pode parecer brisa minha, chatice, mas, cara, se você coloca, acabou o primeiro tempo, começou o segundo tempo, tem que começar do zero o cronômetro, mano. Assim, mano, pra quem tá assistindo, fica mais fácil de você se localizar no jogo, entende? Porque aí você tá lá, 60, 70. Pô, lógico que eu fiz o trabalho de pegar a numeração correta aqui pra ficar mais fácil até de quem tá escutando aí se localizar no momento da partida. Que eu venho aqui e falo 70 do segundo tempo, 72, até você, recalcular aí em que minutagem que tava, pô, coloca o placar do zero, mano. Facilita a vida de quem tá assistindo, né? Mas pode ser chatice minha isso, né? Tudo bem. Os caras querem copiar europeu, mano. Sei qual é que é. Aí 6, Vitinho tenta sair jogando, quase faz merda, quase entrega a bola pros caras, quase gera a jogada perigosa pros caras. 10, falta pro Corinthians. Cobrada na barreira, Vitinho, é isso. 14, Velo de fora pra fora. 21, André enfia o pé de canhota pra fora. Aí sai o Matheus Pereira, Pedro Milans e Charles entre Yuri, Mateuzinho e Ranieri. 26, mais um cabeceio, tirando tinta da trave dos caras. Você vê, os caras usou e abusou da bola aérea. Acho que Gustavo Henrique essa hora faz falta, você vê, né? Que o cara é imponente no jogo aéreo. 31, falta perigosa, Garro cobra na barreira. Aqui, porra, tava assistindo o Cazé TV, né? Marcelinho Carioca lá, dando a dica, né? Lógico que ele não tá dando a dica pro jogador, mas na transmissão ele falando, tem que fazer assim, fazer assado, tá? Tipo de falta que pro Marcelinho era um pênalti, mano. Aí você vê os caras não conseguem chutar, não conseguem fazer a bola nem chegar no gol, mano. 2 faltas que o Corinthians teve, as 2 na barreira, cara. É tenebroso isso, mano. Aí cobrou na barreira, aí saiu o Guinegão e o Garra, entrou o Bidon e Pedro Raul. 45, gol do Yuri, né? No modo Corinthians, né? Nos últimos minutos. Precisava ser assim? Não precisava, né? Tudo bem, né? 3 pontos, né? 49, falta, Vitinho cobra na mão do goleiro. 46, mais um cabeceio deles pra fora. Então, Corinthians ganhou de 1-0, né? No finzinho do jogo. No modo Corinthians, né? Sem necessidade de ser assim. Aí me deixa várias reflexões sobre esse jogo, né? Primeiro, porra, contra o Velo, mano, com todo respeito, tem que ir lá já fazer o placar no primeiro tempo. Esse seria um mundo ideal, né? Mas não é assim que é, né? Futebol, né? Os caras teve algumas chances, em bola aérea e tal. Corinthians vai deixando o jogo passar, e a bola começa a ficar mais pesada, a perna começa a não obedecer mais. Tudo bem, ganhamos, mas, cara, o jogo tem que decidir no primeiro tempo, mano. E o Corinthians não faz isso, gosta de sofrer, parece. E dá a sensação também que o Paulista não é de interesse, sabe? Esse ano que vai ser um ano com o calendário espremidíssimo, vai ter Copa do Mundo, ou seja, as datas vão ficar tudo próximas, são Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Aí, né, se na Libertadores não ir longe, vai pra Sul-Americano, o calendário continua cheio, então... Parece que é o desinteresse no Paulista. Parece, mano. Posso estar equivocado. E o Dorival, muitas horas, parece que ele é um treinador sem repertório, mano. Ele vê que o time não tá produzindo e tal, não mexe. Imagina o Dorival cobrando jogadores. Você consegue imaginar isso? Eu não consigo, mano. Tipo, ele é muito quietinho, sabe? O cara não tem energia, mano. Precisa de um treinador com energia, mano. Eu lembro muito o Jorge Jesus na época de Flamengo lá, o cara que tava no campo xingando, cobrando e o tempo inteiro na orelha, fazendo pressão em cima do jogador. O Dorival nem é isso, mano. Ele fica lá, tá ligado? As entrevistas dele é mó água de salsicha também. E é isso, mano. Firmeza, esse foi o jogo. Aí pegando o gancho aqui, né? Estreia do Pedro Milans.
pra mim, ok, não tem nem como analisar o cara com um jogo, entendeu? Porque às vezes o jogador chega, faz 3 bons jogos, depois despenca. Às vezes o jogador chega, faz 3 jogos de médio pra ruim e depois engata, né? Então não dá pra fazer uma análise. O jogo de hoje fez o básico, né? O arroz com feijão, não comprometeu. E é bom ter um lateral jovem, que faz o beabá ali dentro de campo. Por quê? Pra fazer uma sombra pro Mateuzinho também, né? Porque a gente vê que o ano passado, muitos jogos os jogadores do Corinthians escolheram jogar, né? E outros eles escolheram não jogar. Então, quando se tem uma sombra, um lateral reserva ali que a qualquer momento pode tomar sua posição, isso obrigatoriamente faz o Mateuzinho a entrar em campo em todos os jogos focado e com vontade, né? Entendeu? Então, se o Corinthians tivesse um elenco que para cada posição ele tivesse uma sombra dessa, duvido que os caras iam ficar escolhendo o jogo. Enfim, ponto positivo nessa questão. Charles sem condição, Garro abaixo, né? Não sei se pela formação ali que o Dorival colocou, mas o Garro já vem abaixo já de um tempo. E por último aqui, Alisson, né? Acho que fechou com o Corinthians, valores estratosféricos. E aí se o Dorival de repente cair amanhã ou depois, vai deixar essa Scania lá no Corinthians lá, porque é a pedido dele, né? E ainda bem que isso aqui é com opção de compra, não é com obrigação de compra, né? Senão o cara ia bater as metas, ia cumprir o empréstimo, o Corinthians ia ser obrigado a comprar. Então não, é opção de compra, né? Cara, é difícil de aceitar esse tipo de contratação aqui, né? Tudo bem, amanhã o cara pode ir lá e jogar bem e queimar nossa língua, e é isso que eu espero. Eu não quero estar certo, eu quero ser feliz, mano. Então, se ele vier representar, legal, tá show, mas pegando os números, pegando o histórico, não dá pra você criar uma expectativa dessa, né? Então, que chegue, que jogue, que represente, né? Mas tá dado aqui o papo, mano, né? A chance de dar errado é grande. Desculpa o meu pessimismo, não é nem pessimismo, isso é realismo, mano. E é isso, mano. Esse é o que tem pra hoje. 3 pontos, tá bom, subimos pra quarto. Legal, tem time grande aí, né? Que tá uma casinha ali fora da zona de rebaixamento. Mas isso é papo pra outra hora, né? Certo? Tamo junto. Vai, Corinthians.